Olá, família, boa noite, paz e graça. Senhor, resplandeça o seu rosto sobre todos e nos dê paz sempre. Graças a Deus, a face bendita do Senhor resplandecendo sobre todos aí. Muito bom, que alegria, privilégio. Saudade grande de todo mundo aí, saudade desse horário. Tanta coisa tem acontecido, tanta coisa. A gente acaba compartilhando, né? Temos compartilhado aqui, não paramos de compartilhar, mas assim, essa coisa assim acontecendo aqui, a live, né? Através da live, muito bom, saudade, que alegria. Um pouco aí, né? Já avançado na viração do dia, mas um cenário maravilhoso aqui, uma chuva deliciosa caindo aqui em Florianópolis. Estou aqui na presença bendita aqui do João Martins e da Isabel, estão aqui com a gente, muito bom, muito bom. Bem-vindos aí à nossa viração do dia, esse tempo aí maravilhoso, né? Quando a gente começou nossos encontros aqui, tem transformado a minha vida, muito bom, alegria mesmo, muita gratidão, muita gratidão. E a gente poder estar junto aí, vocês vão acostumando um pouquinho temporariamente com esse óculos aqui, até o tempo aí de uma nova consulta aí, e perdemos o nosso óculos aqui de estar lá numa das viagens lá do Reino Unido. Bom, quero aproveitar e dizer que você ainda não inscreveu aí para o nosso encontro Mesa Preparada, que vai acontecer em São Paulo, lá na Comunidade Livre, sábado agora, dia 18. Ainda tem algumas vagas lá, muita gente chegando. Vai ser um tempo assim muito especial, graças a Deus. Então, te espero lá. E vai ser um tempo assim maravilhoso. Então, dia 18, em São Paulo, nosso Mesa Preparada Sudeste aí. E muito legal. E aí, ó, tem gente que esteve lá em Belo Horizonte, esteve lá em Belém com a gente, então Brasília, tem sido assim um tempo muito, muito, muito especial. E esse dia, né, intenso que a gente passa aí de mesa preparada, e muito bom mesmo, tá bom? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, colocar nossos corações aí na presença. E hoje eu quero, no tempo de oração, nós acabamos de ter mais um momento de revelação aqui, da mais nova, recém-chegada na família, anunciada, proclamada, né? Tá chegando aí a filhinha do Renan e de Lídia, isso mesmo. É menina, graças a Deus, uma festa, nos alegramos lá com a Valentina, com o Pedro, teve um pequeno acidentezinho lá, mas tudo bem, já passou, mas muita alegria, muita comemoração, parece que vai ser Celina, graças a Deus, a nova membra da família aí, chegando. Que coisa, eu estou emocionado, coisa muito, muito, muito de Deus mesmo, assim, que alegria, quanta gratidão, Lidinha, Renan, parabéns aí, viu, pela chegada da Celina, e muita alegria, gente, quanta gratidão, eles estão lá em São Paulo, mas amanhã, se Deus quiser, estão aqui. Benção, né, Mônica? Graças a Deus. A Mônica sempre junto com a gente, prima. Muito bom, alegria, viu? Gratidão a todos aí que têm orado pela nossa casa, compartilhado, vivido esses momentos aí com a gente. Bom demais. Luiz, amigão, forte abraço aí, acabou de entrar. Todo mundo chegando aí por mais um tempo aqui, mesa preparada na viração do dia. Ah, que legal aqui, ó. Margarete dizendo que Lídia e Renan são os nomes dos filhos caçulas dela lá. Ó, que legal, coisa boa.
Muito bom. Vamos orar? Pai, muito obrigado, 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 muito obrigado. Gratidão num mundo, num tempo de tantos desafios, tantos enfrentamentos, tantos conflitos. O Senhor vai nos abençoando com gotas de misericórdia, com esse orvalho de bondade que cai sobre a nossa cabeça, a vida, os desafios. Mais uma filha do Senhor entregue a nossa responsabilidade para nos ensinar, para nos arrastar, para nos levar aquilo que a gente não iria, não fosse a vida da filha do Senhor que está chegando, Celina. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença com gratidão, com alegria, esse tempo de mesa preparada, que seja mesmo assim, de transformação, vida, vigor, fé, esperança, na vida de todos que nos acompanham aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como preparação para o nosso encontro aí de São Paulo, e é o nosso esforço aqui, vale a pena a gente estar sempre reforçando, eu queria compartilhar um pouco essa semana, a gente insistir numa temática que às vezes assim é desafiadora, mas é essencial para a gente entender nossa relação, nosso processo com Deus. Tá bom? Então abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Diz assim: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou de recomendação de vocês. Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e em tábuas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos sequer de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês e insistir nesse ponto, né, sobre a questão do que é transitório, do que é provisório. E nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? E a vida, tudo que nós estamos vendo aqui em nossa volta, tudo que Deus moveu, todo o movimento de Deus para nos ensinar é através de formas, de estruturas provisórias, transitórias. O que é permanente, o que é absoluto, o que é definitivo, se dá no Espírito. E muitas vezes nós estamos colocando uma ênfase, nós estamos colocando peso demais, nós estamos colocando expectativa demais do que é visível. E aí quando ele fala do que é visível, não é só a parte estrutural, não. É a letra, é o entendimento, é o diagnóstico, é a estrutura que se forma a partir das conclusões. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo com que o aprendido tenha caráter absoluto sobre o aprendizado. O aprendizado é absoluto. A cultura, o ensino, a relação. Então, às vezes, a gente abdica, deixa Deus ministrar o nosso coração, a gente abdica
das relações que são definitivas, são eternas, são permanentes, por conta de compreensões, de conclusões que são transitórias. Eu não posso pensar que uma conclusão, que um pensamento, a partir de um estudo. Então, muitas vezes eu estou pegando lá um estudo bíblico, uma tese teológica, e estou usando isso como justificativa para falar das minhas restrições, das minhas dificuldades de relacionamento com as pessoas. Mas eu não me relaciono bem com fulano porque isso e aquilo. Então, mas será que se alguém souber que eu tenho amizade, relacionamento? Então, às vezes, transitando no campo das ideias, a gente está lutando para preservar, nós estamos lutando para preservar a reputação a partir do campo das ideias, como se aquilo que nós somos, aquilo que nós representamos espiritualmente, pudesse ficar comprometido porque eu participei de uma roda de conversa. Então, às vezes as pessoas me chamam para conversar sobre certos assuntos e às vezes já vem uma recomendação em cima, mas você vai lá conversar, você vai aparecer conversando com esse ou com aquele. Amados, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que nós não temos para defender nessa vida é reputação. Não temos. Se tem uma coisa que Jesus, e que volta e meia, o que os fariseus mais colocavam diante de Jesus? Reputação. Se você soubesse quem é essa mulher, se você soubesse, tocou nisso. Você fez isso no sábado, você tocou o impuro, você deixou a mulher impura te tocar. Então Jesus se deixou tocar por uma mulher que estava transgredindo. Aquela mulher impura, hemorrágica, ela estava cometendo uma transgressão. Não era permitido na lei que ela tocasse Jesus. E Jesus podia muito bem ter deixado aquilo quieto, falou assim, alguém me tocou aqui, é melhor deixar quieto, vou chamar ela num privado, num particular. Não, Jesus para tudo. Jesus para tudo e diz, escuta, alguém me tocou. Quem é essa mulher aqui que está com fluxo de sangue, tem 12 anos? Se o senhor soubesse que é uma prostituta que está aí enxugando seus pés, você não deixaria ela te tocar. Amigo, considerado amigo de pecadores. Mas são não só de pecadores, também chamado amigo de fariseus. Então, Jesus transitava em todos os meios sem o menor critério de zelar pela sua reputação, porque Jesus tinha um compromisso, tem um compromisso a pessoa. Então, são as pessoas que vão ter que dizer para ele que não querem. São as pessoas que vão ter que dizer para Jesus que estão fora. No que depender dele, ele tem paz com todos os homens. Ele vai insistir, ele vai atrás. Então, o que a palavra de Deus está dizendo assim, até aquilo que foi escrito com pedra, Deus mandou registrar. Mas aquele registro, aquele conjunto de regras, de leis, de normas, não eram para salvação. É para dizer que nós não conseguimos cumprir, a gente cumpre um, descumpre o outro. Às vezes a gente é tão medíocre, tão infantil, presumindo de nós mesmos, pensando de nós mesmos além do que convém. E Deus deixa um registro, ele diz, olha, o que eu entreguei para Moisés era glorioso, mas a glória disso vai desvanecendo, vai sumindo, vai se apagando. Então aquilo que a gente reputa como... Tem gente que deu a vida para desenvolver, tem gente que dá a vida para desenvolver uma doutrina, uma tese, um pensamento, e escreve isso, quer escrever sobre essa tese, e ele não entende, às vezes, assim, o quanto que isso é fugaz. Não é dizendo que foi mentira o que ele escreveu, não é dizendo que ele não tinha razão ao ter escrito isso,
Mas é porque às vezes um pequeno ajuste, uma pequena correção, um pequeno trabalho em cima daquilo e já não é tudo aquilo mais. Quantas vezes nós estamos gastando um tempo achando que agora a gente acertou numa metodologia, numa estrutura e uma energia lascada para fazer perpetuar isso, para fazer chegar a outros lugares. E temos que fazer isso mesmo, mas não coloque nisso, pelo amor de Deus. Não coloque nisso a sua expectativa, não coloque nisso assim a sua última esperança, não coloque nisso assim a ideia de que em algum momento você não vai ter que dar uma apurada, que melhorar, que ter uma percepção melhor. Então ele está dizendo aqui, se aquilo que era transitório, vamos ler ele de novo lá, 2 Coríntios, capítulo 3, se aquilo que é transitório tem glória. Então está dizendo aqui, ó, a glória do ministério de Moisés era transitória, era provisória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele diz que porque se o que era provisório foi para a glória, muito mais é em glória aquilo que permanece. O que permanece, amado? É o espiritual, é a relação, aquilo que Deus se revela na nossa relação. É a vida do outro. Às vezes a gente já sofria, às vezes a gente se agarra a certas coisas e perde um tempo precioso nas nossas relações, na nossa amizade, no conhecimento, aquilo que efetivamente às vezes poderia transformar a pessoa. Por isso que Jesus diz, olha, se alguém está te obrigando a andar uma milha, não vá assim nessa coisa restrita, né? Não fica ali contando. Tem gente que faz a contagem regressiva dos últimos metros, né? Dos últimos centímetros. Agora, daqui a pouquinho, está acabando a minha obrigação. Daqui a pouco eu cheguei no limite do que eu tenho para entregar para essa pessoa e acabou. Jesus diz, não, faz o dobro. Faz o dobro. Faz o dobro. Dobra. Dobra o seu esforço. Quantas vezes a gente está doido para uma pessoa dar uma desculpa para a gente? Quantas vezes a gente está doido que alguém apenas nos dê a desculpa que a gente precisava para se ver livre dele? E Jesus está dizendo para a gente, faz o dobro. Porque é transitório, é provisório. Eu estou tão maravilhado na reflexão dessa palavra, do provisório e do improvisado, porque eu fui fazer um estudo etimológico dessas duas palavras e percebi que o provisório é a favor do que ainda será visto. E o imprevisto é em função do que já foi visto. Vou repetir. O provisório é em favor do que ainda não foi visto. O improvisado é em função do que já foi visto. E aí? Você está vivendo em função do que você já viu? Ou você está vivendo a favor do que ainda não foi visto? Vou repetir a frase, que isso é o segredo hoje do nosso Mesa Preparada na Viração. Nós estamos vivendo em função do que já foi visto, ou estamos vivendo em favor do que se verá? Nossas relações escondem mistérios que ainda se verão, e por isso eu entendo que toda forma é provisória. Tudo que eu olhar para alguém e pensar, ele está na sua forma provisória. Isso é o que ele está, mas não é essencialmente quem ele é. Então não veja alguém pelo provisório em que ele está, mas veja ele pelo eterno que ele representa. Então haja o que houver, mantenha o seu coração aberto, mantenha o seu coração livre e sempre pronto para o que ainda se verá a respeito de uma estrutura que a qualquer momento pode mudar, ser transformada. Então que nós possamos viver
menos forma e mais transformação. Então, viva processos de transformação para que você não se encontre num trauma deformado. Porque às vezes Deus está querendo imprimir em nós transformações e nós estamos sofrendo o ônus de deformações. E às vezes eu estou reputando como defeito aquilo que na verdade é só o efeito de algo provisório. Vou repetir, porque vai ser desafiador. Essa semana vai ser desafiador. Não pense como defeito aquilo que pode ser apenas o efeito percebido de uma coisa provisória. Porque às vezes, tratando como defeito, eu vou imprimir mudanças que se tornam improvisações. E às vezes, tentando corrigir um defeito, eu improviso. Por quê? Porque eu estou criando uma estrutura corretiva ou até punitiva do que já foi visto. Em vez de trabalhar o meu espírito e a relação em função daquilo que ainda se verá. Então, eu tenho formas que são provisórias e que, sendo transformadas, vão revelar o eterno da relação. Mas não cristalize na forma, porque senão você vai acabar entendendo, em certas formas, defeitos. E aí não são defeitos, são apenas a forma provisória de um efeito transformador. Então existe um efeito transformador e que num determinado momento, se eu não tiver a sensibilidade de viver o processo transformador, eu posso achar aquele instante defeituoso, porque eu não estou percebendo e nem tendo a sensibilidade para o efeito transformador imposto por Deus naquela circunstância. Amém? Então que nós possamos ter os olhos, o espírito, o coração mais aberto para aquilo que é o provisório, para que a gente não fique refém das improvisações. Então às vezes eu estou vivendo um improviso ou improviso em vez de estar me entregando a um provisório. Então, se as coisas que são aparentes, e é o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios, ele diz, olha, tudo que é aparente é transitório, tudo que você pensar na vida, tudo, a palavra de Deus diz, tudo que é aparentemente visível, tudo que pode ser mensurado é provisório, é transitório. Amém? Se desfaz. Só o invisível é absolutamente permanente. Então, um desafio, onde é que você está colocando os seus olhos? Eu estou insistindo nessa reflexão, e essa semana a gente vai conversar bastante sobre isso, porque o que aconteceu? Quando o homem abriu os olhos do visível, ele fechou os olhos do invisível. Então, à medida que nós estamos ficando cegos para o invisível, nós estamos ficando susceptíveis do visível que a gente percebe. E Paulo está dizendo, olha, se o que é provisório, se o que é transitório já é cheio de glória, muito mais ainda aquilo que é permanente. Amém? Por isso que Paulo também, escrevendo aos Efésios, ele diz, então agora nós vamos crescendo, nós vamos aprofundando nesse conhecimento. Por quê? Porque nós vamos aprofundando um conhecimento que ele me dá a medida do visível, que é a altura, a largura e o comprimento, mas ele também me dá a medida exata do invisível, que é a profundidade. Então, quanto mais profundidade, quanto mais intensidade relacional eu tiver, quanto mais eu me entregar de maneira intencional, profunda, verdadeira, né, para aquilo que é o eterno, o permanente, menos susceptível
eu vou ficar das coisas visíveis, aparentes, transitórias, provisórias. Amém? Então, o visível é provisão. Ele é em favor de uma visão. Mas ele não posso me apegar a nenhuma forma visível sob o peso de não viver as transformações que Deus quer para a nossa vida. Então, em nome de Cristo Jesus, menos forma, mais transformação. Amém? Então, que a gente possa mesmo discernir isso, que o grande segredo, né, no processo do crescimento é o aprendizado. Então, não é o aprendido, não se apegue ao aprendido, mas entregue-se ao processo do aprendizado. Glória a Deus, forte abraço para todos, uma alegria poder estar aqui. Eu creio que a gente vai poder repetir outra lembrança, senão depois vou terminar a live aqui, o Mateus vai ligar logo em seguida, o Daniel. Amanhã nós temos mais uma aula da nossa... gostei disso aí, Margarete, transforma ações. Muito legal. Vou gravar, vou aproveitar aqui com a sua permissão. E amanhã nós temos a aula nossa, né, de espiritualidade redentiva. Ainda é tempo de você se matricular, se você quiser fazer parte dessa turma aí de espiritualidade redentiva. Por quê? Porque todo o material é gravado, se entrega em PDF, você pode ainda se inscrever. Você entra lá no nosso Instagram, Mesa Preparada, você vai ter todas as informações, você pode se matricular ainda, entrar conosco, está sendo tremendo. Para mim a vida está sendo maravilhoso e algo mesmo assim transformador. Então você pode participar com a gente amanhã, semana cheia, amanhã, 20 horas, mais uma aula de espiritualidade redentiva. E sábado, nosso encontro em São Paulo, Mesa Preparada o dia todo lá na Livres, vai ser um tempo assim maravilhoso, muito especial. Natan tá dizendo, Natan, abração, velho, tá dizendo aí que ele tá fazendo o espiritualidade redentiva lá. Mônica também participando da nossa escola aí, muito legal. Estou muito alegre da gente poder tá entregando e compartilhando isso aí, tá bom? Forte abraço, fica na paz, até amanhã se Deus quiser.